Fala pessoal, beleza? Aqui é o Carlos. Essa é a primeira edição do seu Prosa Nerdística. Bate-papo sobre a cultura nerd e sobre os principais acontecimentos da cultura pop, ok? Todas as artes desse programa, desde a capa no canal do YouTube, a foto do canal do YouTube, até a foto que você está vendo aí no seu Spotify, foi feito pelo desenhista João Vitor Vieira. Siga ele no Instagram, @JoãoVitorJones. Jones com H, 2 N's, Y e S. Lá você vai encontrar desenhos muito bacanas. Se você quiser encomendar, entre em contato com ele. Repito, @JoãoVitorJones. Jones com H, 2 N's, Y e S. Para quem está assistindo no YouTube, os links estarão na descrição do vídeo. E ao meu lado, para fazer esse Prosa Nerd de hoje, está o meu companheiro Wesley Mourão. Olá Wesley, como vai? E aí, meu caro, tudo bem com você? Aqui tá tudo na Santa Paz. Bom, primeiro assunto desse Prosa é o Oscar 2019. A gente teve 7 indicações para melhor filme. E o grande destaque, talvez a grande surpresa, foi o filme Pantera Negra. O Pantera Negra não era um dos favoritos à indicação, mas acabou concorrendo a 7 categorias, dentre elas a de melhor filme. E está havendo uma polêmica rolando por conta que o filme fala da representatividade, né? Ou significa a representatividade do protagonismo da raça negra e do empoderamento dos atores negros, porque é o primeiro filme de super-herói com protagonistas negros. A maior parte dos atores são negros. Então, muita gente está atribuindo a isso a indicação do Oscar. Eu gostaria de ouvir a opinião do Wesley a respeito, mas, particularmente, eu não acho que seja isso. Eu acho que também é isso. Eu acho que o filme cumpriu o seu papel, cumpriu os seus méritos ao entregar um bom filme de super-herói, uma boa retratação do que era a história das HQs ao cinema, e vem junto, vamos dizer assim, no pacote, a questão da representatividade. Eu acho que pode ter pesado, sim, até porque é um assunto importante a gente ser discutido, a questão do empoderamento das minorias, e acho importante que tenha uma obra que fala desse assunto no Oscar, mas resumir o Pantera Negra somente a um filme de representatividade negra, eu acho um erro. E aí, Wesley, o que você pensa sobre esse assunto? Então, o que causou, na verdade, assim, na minha opinião, essa repercussão toda, eu acho que é justamente o preconceito, sabe? Que tá gerando aí em cima do Pantera Negra, que eu acho muito escroto. Porque isso é coisa de gente medíocre, entende? Essa coisa de diminuir os méritos da obra pra falar que tá ali é por cota. Nossa, eu vi isso numa rede social e eu achei assim ridícula, sabe? É muito escroto isso. Tentar diminuir os feitos do filme, sendo que ele tá lá é por mérito, sim, sabe? Porque olha pra você ver, ele é o quarto filme da Marvel que chegou na casa do bilhão, e ele é um filme solo, é um filme de origem, sim, solo, só o Pantera Negra. Ele conseguiu bater o Homem de Ferro 3, que foi o único filme solo da Marvel que conseguiu chegar a essa marca do bilhão. Acima do Pantera Negra é só os outros filmes dos Vingadores, sabe? Que tá lá a galera completa. Então, ele merece estar lá, assim. E eu acho muita sacanagem, sabe? Das pessoas julgarem o filme assim por preconceito. E outro detalhe importante, Carlos, é o seguinte: durante anos, a galera aí da comunidade nerd aí, nós aí da comunidade, sempre queríamos
que filmes de super-heróis pudessem ganhar um destaque também lá na academia, sabe? E agora que eles estão olhando aí, já que eles estão começando a agregar tudo, porque o Oscar, ele tá expandindo aí seus horizontes, ele tá aí agregando mais coisas para se tornar mais pop, porque a audiência do Oscar a cada edição tava só caindo. Então, para poder mudar isso, até filme da Netflix dessa vez tá no pare também. Então, é o seguinte, eu acho que ao invés das pessoas aí ficarem caçando chifre na cabeça de cavalo, vamos torcer, cara, vamos torcer para todos os filmes aí do mundo nerd aí. E tem um detalhe também, Wesley, que eu escutei nas redes sociais, é que dizem que um filme não pode ser escolhido pela representatividade, sim por ser o melhor. Eu até entendo o raciocínio, que não é porque o filme tem atores negros que ele tem que ser indicado ao Oscar, concordo. No entanto, a representatividade é uma mensagem embutida dentro do filme e que é muito mais interpretativa, que vem do próprio público, como se fosse um feedback, do que a intenção do filme, porque a intenção do filme foi recontar a história do Pantera Negra, que é um herói que por acaso é negro. Então a representatividade eu vejo como um feedback do público. E aí o que acontece? Aí o pessoal fala, mas o Vingadores Guerra Infinita foi melhor. Mas aí é que tá, quais critérios? Eu particularmente gostei mais do Vingadores Guerra Infinita. Só que o que acontece? O significado de melhor ou pior é subjetivo, porque tanto Vingadores Guerra Infinita quanto Pantera Negra fizeram o seu papel, entregaram um filme muito completo, muito bonito. Agora, além disso, o Pantera Negra teve essa mensagem, digamos, subliminar da representatividade, que pode ter dado a ele um empurrãozinho a mais em relação à Guerra Infinita. Aí a gente vai entrar numa discussão se isso é certo ou errado. O que eu estou dizendo é tirar do Pantera Negra todos os méritos só porque o filme tem uma representatividade negra, eu acho covardia, como você citou. Até porque, se o filme fosse protagonizado somente por atores brancos, eu acho que dificilmente a gente estaria tendo essa polêmica. Concordo com você, Carlos. E o filme do Pantera Negra, eu acho que as menções assim políticas também são muito assim bem abordadas no filme, principalmente naquele pós-crédito em que o T'Challa tá lá no Conselho da ONU e faz aquele discurso. Cara, que alfinetada no governo Trump, fraga. Então assim, eu achei genial. Então, tanto a parte de representatividade como questões políticas foi muito bem mostrado, tá de parabéns. E ele merece todos os prêmios, sim. Eu torço para que ele leve inclusive o de melhor filme. Acho difícil, mas eu espero. Eu tô torcendo. Eu na verdade, desses indicados ao Oscar, eu vi o Pantera Negra, o Bohemian Rhapsody, vi o Roma e o Nasce uma Estrela. Eu confesso que o Pantera Negra até agora está em segundo lugar. O que eu gostei mais foi o Bohemian Rhapsody, que é a biografia do Freddie Mercury, e nesse segundo, Pantera Negra. Eu não achei o Nasce uma Estrela tudo isso, apesar de reconhecer a boa atuação da Lady Gaga. E o Roma eu também achei um pouco arrastado, apesar da mensagem do filme também ser interessante. Outra coisa que eu vi no Twitter que eu achei que beira o absurdo e até um desespero, na minha opinião, de provar que você está certo em seu argumento, é dizer que a mensagem de um filme ou até de uma música, e olha que eu escutei isso de um músico, hein? De um músico profissional, que a mensagem de um filme ou de uma música, ela não é relevante para você determinar o prêmio de uma obra. Ou seja,
se você faz um filme ou se você compõe uma música, eu acho que a principal o objetivo principal é você passar uma mensagem. É claro que o entorno é importante. No caso do filme, a fotografia, a trilha sonora, o visual, né, o figurino. No caso da música, os instrumentos, os arranjos. Tudo isso é importante, claro. Agora, o foco principal de um filme é a história, seu enredo, e de uma música é a canção, a mensagem que ela quer passar. Então, se você ignorar isso para você fazer uma premiação, você tá ignorando simplesmente a razão dessas obras existirem. Isso, né, pra gente ver o tamanho da ignorância do cidadão, né? Porque olha pra você ver, se for parar pra analisar, quer dizer então que filmes musicais não é pra ganhar Oscar então, não? Sendo que Chicago em 2013 levou o de melhor filme. Porra. Exatamente. Mas é aquilo, né, cara? O pessoal tá misturando fanatismo político em outras coisas e acaba que num desespero. E o que mais me impressiona é que o cidadão que discutiu comigo, que é um youtuber, que eu não vou fazer propaganda dele aqui, né? Mas o canal dele é de música. Então, enfim, ele tem que fazer música instrumental, então. Mas vamos mudar de assunto, né? Vamos falar agora de um outro filme que também está indicado ao Oscar de melhor animação, que é o Homem-Aranha do Aranhaverso. Eu achei assim que é outro filme que a gente pode encaixar na questão da representatividade, né? Porque o Miles Morales é de origem negra e latina. E achei assim talvez um filme que mais consiga reproduzir fielmente nas telonas o que são as HQs. Eu me senti como se eu estivesse lendo uma HQ no cinema. Além de toda aquela curiosidade de cruzamento entre os universos, os vários Homens-Aranhas, tanto Peter Parker, né, que é o clássico, quanto outros. Eu confesso que eu adorei aquele Homem-Aranha Nor, aquele Homem-Aranha antigo e o Porco-Aranha. Foram os dois que eu mais gostei. Mas enfim, eu quero ouvir um pouco de você, Wesley. O que você acha a respeito do Homem-Aranha no Aranhaverso? Também está indicado ao Oscar. Cara, esse filme é sensacional. Mano, que filme é aquele? Que animação. É um exemplo, cara. É um exemplo de filme de animação. Acho que todos os filmes que forem vir a partir de agora tem que aprender com Homem-Aranha no Aranhaverso. Todos os Spiders ali eu achei muito foda. Eu curti muito foi aquela menininha do Japão, porque me fez lembrar a diva de Overwatch, não sei porquê, porque é um jogo que eu gosto bastante. E eu, assim, achei bastante interessante também colocarem o Miles Morales como o protagonista. E eu acho que pode ser uma boa adição dele aí futuramente no universo Marvel no cinema, sabe? Com atores. Caso o Tom Holland, né, volta lá pra Fox. Ou não, né? Vamos ver. Mas eu particularmente amei esse filme. É um filme que te emociona, cara. Te faz rir, te faz chorar, te faz pensar na vida. E desperta o seu Homem-Aranha interior, sabe? Eu gostei demais desse filme. Ele já levou o Globo de Ouro como melhor animação e com certeza ele vai levar o de melhor animação no Oscar. Eu acho que não tem pra ninguém não. Você citou aquela Homem-Aranha japonesinha, ela é muito legal também. Além da Gwen, né, cara, da Spider-Woman, que também a gente tem que destacar. Os Incríveis 2 é bom também, sabe? Eu gostei demais. É um filme de super-herói também, mas Homem-Aranha, cara, sensacional. Concordo com você. Eu também gostei dos Incríveis 2, mas o meu voto seria pro Homem-Aranha no Aranhaverso. E aquela referência ao clássico dos anos 60 também, pra mim, foi talvez o auge do filme. Aquele duelo dos
Homem-Aranha Gêmeos. Sim, cara, eu peguei a referência na hora, cara, eu rachei de rir. Foi muito foda, cara. E que me fez despertar depois uma certa teoria aí de que possivelmente pode haver aí aquela inclusão aí dos clones do Homem-Aranha, sabe? Que seria interessante, cara. Tanto é que já tem até na internet aí rolando aí teorias disso, por conta de algumas referências lá no trailer do Longe de Casa. Pois é, e aproveitando o gancho que você citou aí, saiu o trailer do Homem-Aranha Longe de Casa e as referências às HQs estão grandes. E os vilões também serão interessantes, né, cara? Porque a gente tá acompanhando aí o Homem Hídrico, o Mistério, enfim, e parece que vão ter os elementos também, o Homem-Areia, que até já foi retratado na trilogia do Tobey Maguire, mas parece que vai ser um filme cheio de referência, né, cara? E outra questão interessante é se o filme vai se passar antes ou depois do Guerra Infinita. Tá tendo essa polêmica aí, assim, porque o Nick Fury, assim como o Peter Parker, foi apagado pelo estalo do Thanos. E eles simplesmente apareceram naquele local. Será que aquele estalo foi antes ou depois do... Aliás, correção. Será que o filme foi antes ou depois do estalo? Ficou uma dúvida. Na minha opinião, vai ser depois. Eu acredito que vai ser depois. Mas se for antes, também não é total loucura, até porque o Capitão Marvel vai se passar em 1990, né, cara? Então, vamos esperar aí as explicações. Mas ficou esse climinho de mistério no ar. É verdade mesmo, cara. Eu fiquei sabendo que o filme vai se passar logo depois dos acontecimentos do Ultimato. Que já tá até confirmado isso. Que o Kevin Feige que tinha dado essa declaração aí. Era o que eu previa também, cara. Porque a gente sabe que no fundo os heróis vão voltar, né? A gente não sabe como, mas a gente sabe que vão. Falando em Marvel, eu confesso que até um pouco mais do que o Ultimato, eu tô com uma expectativa muito grande sobre o Capitão Marvel, principalmente da luta da Carol Danvers contra os Skrulls, que eu achei muito da hora, principalmente aquela cena daquela velhinha no ônibus. E aí, o que tu acha? Qual que é a sua expectativa pro filme da Capitã? Eu acho que essa passagem no tempo vai revelar muita coisa e vai ser decisiva pro futuro do Ultimato. Olha, a minha expectativa para esse filme é a melhor. Eu tô muito ansioso para ver esse filme porque vai ser o primeiro filme de uma super-heroína da Marvel e quero muito que dê certo. Eu acho que a adição dela lá no time pro Ultimato vai ser muito foda. Eu acho que ela vai chegar ali de perna na porta e soco na cara. Não acho que ela vai definir a partida, mas ela vai dar um baita trabalho pro Thanos. E vamos esperar aí pra ver. E além disso, tem a expectativa dela ser a sucessora do Capitão América em uma possível morte do Steve Rogers. Agora, eu gostaria de saber de você o que você acha da possibilidade do Capitão América permanecer vivo, mas o Chris Evans deixar o cargo, vamos dizer assim. Especula-se que o John Cena poderia entrar no lugar dele. O que você acha a respeito? Eu, particularmente, tenho uma certa resistência à ideia da troca de atores, ainda mais no universo Marvel, em um curto espaço de tempo. Eu preferia até que o Capitão América morresse e que outro assumisse o manto, né? Num primeiro momento. Aí daqui a algum tempo, numa reconstrução do universo Marvel, aí sim trocar o ator. Olha, até que o John Cena, se for assim, analisar assim, as feições dele, ele bate muito com o Steve Rogers das HQs, sabe? Eu gosto da ideia.
Mas eu acredito que a Marvel possa dar um gelo, né, entre aspas, no personagem, colocando ele lá no passado junto com a Peggy Carter, porque tava rolando essa teoria. E até que eu gosto muito dela, sabe? Porque você deixa o personagem ali numa espécie de férias por tempo indeterminado e no dia que eles quiserem voltar com ele, é só buscar ele lá de novo, entendeu? Então, assim, sem a necessidade de matar o personagem. Eu acho que eles podem fazer isso. Mas eu acredito que o John Cena possa ser uma boa adição, sim. Porque também o Steve Rogers, cara, desde o primeiro filme dele lá atrás, cara, ele só se ferra, cara. Ele não tá adaptado com o novo mundo, sabe? É notório isso. Então eu acho que seria um fim, né, entre aspas, pro personagem, sim, mais adequado, sabe? Mais ideal pra ele. Porque, pelo menos uma vez, né, ele tem que se dar bem. E ele nunca esqueceu a Peggy. Então, acho que seria muito bacana se isso acontecesse. Exato, eu também concordo. Seria um final apoteótico para ele, né? Seria uma coisa assim, quase que uma glorificação do que o Capitão América representa. Eu sempre achei que o Capitão América deveria exercer mais uma função de liderança dos Vingadores, porque a diferença do que ele pode fazer em relação ao tamanho dos inimigos é muito grande. Por exemplo, o Caveira Vermelha é um inimigo mais equiparado a ele. Agora, tanto o Loki, o Ultron e no Thanos são muito distantes dos poderes dele. Agora, em relação ao John Cena, eu até vi um filme com o John Cena recentemente, o Bumblebee, que é aquele filme que é, por sinal, excelente, que é aquela prequela do Transformers, e o John Cena interpretou um policial lá. Eu acho o Chris Evans um ator melhor do que o John Cena, mas poderia ser até um substituto legal. Mas é uma opinião pessoal. Eu tenho uma certa resistência quando muda repentinamente um personagem que está há muito tempo com o ator. Então eu acho que deveria dar um tempinho, por exemplo, talvez uns 5 anos, até a entrada de um substituto. Eu lembro até quando eu assisti o Liga da Justiça, por mais que o ator que fez o Flash tenha ido bem, como eu assisti a série, eu estava muito acostumado com o Barry Allen da série. Então eu estranhei um pouco quando eu vi o do filme. Mas o John Cena, se tiver que ter um substituto, eu gostaria que não. Eu preferia essa teoria dele ficando com a Peggy Carter. Mas se tiver que ter um substituto, talvez o John Cena fosse interessante. Outro detalhe aqui que eu tô pensando aqui, que eu acho que eles não podem matar o Capitão agora, é que com a chegada dos Skrulls agora, a Capitã, ela vai assumir aí essa questão aí de caçada aí aos Skrulls, e pode ser que apareça também aquela divisão chamada SWORD, né, que é especializada em caça aos Skrulls. E pode ser que surja esse grupo e mais os subgrupos que vão surgir aí, né, no decorrer dessa fase aí, que são os Jovens Vingadores. Vai ter outro grupo aí, esqueci só. E outro detalhe importante também, que pode ser o quarteto que vai ajudar nessa caçada aí, porque um vídeo que eu vi na internet falando sobre isso, que lá no trailer do Longe de Casa aparece uma construção ao fundo lá, em um dos saltos lá do Homem-Aranha. Aí tem uma construção de um prédio lá no fundo lá. O pessoal tava achando que pode ser o edifício dos Vingadores, aquele que foi destruído, ou pode ser o edifício, né, o prédio do quarteto. Então eu acredito que vai ser muita coisa para uma pessoa só tomar conta, sabe? Então eu acho que eles não vão querer matar agora o Capitão. Eu acho que eles vão congelar ele, colocar ele no banco de reservas, por enquanto,
para depois aí de alguns anos aí, ou talvez na próxima fase, sei lá, retornar com ele. E essa questão de troca de atores até que não me incomoda muito, sabe? Porque a DC faz isso direto, o 007, a cada versão aí é um ator diferente, mas assim, eu tô tranquilo. Dentro do próprio universo Marvel, a gente teve essa troca, né? O primeiro Hulk foi o Edward Norton e depois acabou o Mark Ruffalo agora assumindo o papel do Bruce. E você citou a DC, eu tenho uma coisa em relação a DC, que é o seguinte, no caso do Batman. Eu acho que o Batman é uma figura maior do que o próprio ator. Você citou aí a questão de troca de papéis. Eu acho que tem muito negócio. O 007 é um personagem atemporal. Então, como ele é uma franquia muito antiga, é natural que se tenha troca. Dos que eu acompanhei, o que eu mais gostei até hoje foi o Pierce Brosnan. Mas o Sean Connery, das antigas, é considerado o melhor. Agora, em relação ao Batman, a gente os dois primeiros Batmans, que foram o Adam West na década de 60 e o Michael Keaton, foram considerados bons. Só que o George Clooney, que veio na sequência, fracassou de forma abissal. E aí depois veio o Christian Bale, né, na trilogia do Nolan, que foi bem, mas eu acho que o grande destaque foi muito mais no Cavaleiro das Trevas pro Heath Ledger do que pro próprio Christian Bale. Então acabou que ele ficou um pouco secundário. E eu acho que o Ben Affleck agora acertaram a mão. Ele pegou o Batman ideal, digamos assim. Agora, no caso tanto do Robert Downey Jr. quanto do Chris Evans, é praticamente a personificação perfeita dos personagens. E como o CM, o Universo Marvel, ficou uma coisa muito forte na nossa memória, acaba que é difícil desassociar. Pois é, eu imagino assim que o Batman, cara, a figura do Batman, ele é tão importante assim como Superman e Mulher Maravilha. Por isso que eles são, né, os três principais da liga e do universo DC praticamente. Então, assim, eu imagino que há atores que até temem em pegar para poder fazer esse personagem por conta da grande responsabilidade dele. Eu gosto muito, sabe, do Ben Affleck. Eu acho que aquela roupa dele que é totalmente referente ao Cavaleiro das Trevas do Frank Miller, eu achei, sim, muito bom. O problema é que o roteiro, né, que não ajudou muito. O Christian Bale, para mim, é o meu favorito. Eu acho que ele foi o mais próximo, assim, do Batman. E com exceção do terceiro filme, que pra mim foi o pior fechamento de trilogia, não gosto daquele filme de jeito nenhum. E o Ben Affleck, cara, eu acho que ele pode sair até feliz, porque como você falou, o George Clooney, cara, ele literalmente cagou na história do Batman, sabe? Eu acho que ele devia ser até esquecido. Então eu acho que o Ben Affleck saindo lá da DC, acho que ele pode sair até feliz, porque ele fez muito mais do que o George Clooney. O curioso é que você citou aí, eu tenho realmente a mesma opinião que você em relação ao Cavaleiro das Trevas Ressurge. Eu achei na verdade, aquela trilogia, eu não sou excessivamente fã nem do Begins e menos ainda do Cavaleiro das Trevas Ressurge. O Cavaleiro das Trevas foi o auge. Então eu acho que ele é tão bom que ofusca os outros dois. Mas eu também, cara, eu tô de acordo com você, né, nessa questão. Aquele filme do Batman e Robin é todo ruim, né, cara? Não é só o Clooney. Eu até gosto do Jim Carrey como charada, mas o roteiro do filme é patético. Você tirou as palavras da minha boca, cara. Acho que a única coisa que realmente prestou naqueles filmes é o Jim Carrey, cara. Ele, sim, carregou o filme nas costas como charada. Bom, a gente citou trilogia anteriormente. Vamos pegar um gancho e falar da trilogia do Shyamalan, né?
que foi fechado agora com vidro, um filme recentemente. Eu confesso que ele me decepcionou um pouco. Eu lembro que eu vi o trailer, eu fiquei bastante empolgado com o trailer, mas chegou na hora do filme eu achei que foi bem aquém. Apesar da atuação do McAvoy e suas personalidades do Corpo Fechado, que ele até teve mais personalidades do que no Corpo Fechado, ele foi muito bem, ele carregou o filme nas costas, mas eu achei o Bruce Willis meio apático do que ele costuma ser. Ele parece que perdeu um pouco o jeito de fazer o David, e o Samuel L. Jackson, o que faz do vidro, né? Também estava assim, um pouco esquisito. Ele teve pouco destaque num filme que era para ser dele. A Sarah Paulson eu gostei, achei que ela foi bem. O plot twist do filme foi até interessante um pouco, mas ficou aquém do que eu esperava. Então, o vidro, devido mesmo às críticas mais ou menos e ruins sobre ele, eu fiquei com um pouco assim, com o pé atrás para assistir ele no cinema. Aí eu resolvi esperar ele chegar nas locadoras, mas assim, eu vi mesmo algumas críticas falando que o McAvoy ele praticamente roubou, né, o filme inteiro, e o filme se chama Vidro, era a vez do Samuel L. Jackson. Então, assim, parece que ele roubou a cena com o restante das personalidades que ficaram faltando no Fragmentado. Vamos mudar um pouco o assunto, vamos falar agora de games. Você que é um especialista nessa área, fala um pouquinho pra gente sobre as novidades do mundo dos games. Sim, vamos falar sim. Inclusive amanhã mesmo vai ter um grande lançamento, que é o Resident Evil 2 Remake. Ele vai recontar aí a história do Leon e da Claire lá em Raccoon City e como tudo começou para eles. E tá muito bonito, os gráficos estão excelentes, cara. Nossa, o nível assim, de detalhes dos zumbis, dos corpos, nossa, tá perfeito, cara. Sinceridade, viu? Tá lindo esse jogo. Mês que vem vai ter um grande lançamento também, que na minha opinião é obrigação de todo otaku e gamer ter no seu videogame, que é o Jump Force, que é como se fosse um mutirão aí de todos os personagens da Jump, como Dragon Ball, Naruto, One Piece, Yu-Gi-Oh! É uma coletânea, sabe, de personagens num jogo aí de luta, que é para celebrar os 50 anos da Jump, que é a revista que lança esses mangás aí pra gente. E um que tá ganhando bastante destaque aí e que tá sendo cogitado como o melhor jogo de luta do ano é o Mortal Kombat 11. Cara, esse também tá sensacional, cara. O nível de detalhe assim dos corpos, os fatality, nossa, tá muito violento, cara. Tá muito violento mesmo, vale a pena ter aí no seu console também. Esse da V-Jump aí, eu confesso que me interessou. Em um evento de anime recentemente que eu fui, eu joguei o Dragon Ball FighterZ. É legal também. Quando eu era um pouco mais jovem, eu gostava muito de jogos de futebol. Mas esse jogo da V-Jump aí, eu imagino que estará sensacional. Bom, vamos encerrar com o quadro Dicas, onde cada participante do programa dá uma dica sobre algum filme, videogame ou série que tenha visto recentemente e indica para os nossos ouvintes. Bom, a minha dica vai ser um filme que tem no YouTube chamado Triângulo do Medo. É um filme que aparentemente é um filme de terror e pode até um pouco ser considerado, mas a história e o plot twist dele é um dos melhores que eu já vi até hoje. É um filme que começa de um jeito, aí ele vai encaminhando para um jeito completamente diferente, que é a história de uma mulher que vai viajar num cruzeiro com amigos e ela começa a encontrar clones das pessoas que estão com ela naquela viagem.
e eles começam a ser perseguidos por um assassino mascarado. Então o plot twist desse filme é simplesmente sensacional. Então eu recomendo, ele tá no YouTube. Para quem quiser acompanhar, Triângulo do Medo. Essa é a minha dica de hoje. A minha dica vai ser uma série da Netflix que deu até um reboliço aí durante um tempinho, que se chama You, ou Você, para nós aqui. Ela conta a história de um camarada que se apaixona assim à primeira vista com uma menina que aparece lá na livraria onde ele trabalha. Aí ele começa a stalkear a menina. Assim, ele pega o nome dela tal, e começa a investigar ela nas redes sociais, tudo, e começa a perseguir ela, sem que ela perceba, é claro. E quando ele finalmente consegue sair com ela, ficar com ela, aí que as coisas começam a ficar mais tensas, sabe? Ele começa a ficar muito invasivo e o cara, além de stalker, ele é psicopata. Ele sequestra o ex-namorado dela. Nossa, é muito bizarro. Aí a crítica assim, da série é principalmente sobre esse excesso de informação que a gente dá sem querer nas redes sociais e relacionamentos abusivos. É uma série muito boa, recomendo pra caramba. Eu maratonei ela assim em um dia só, porque são pouquíssimos episódios mesmo. Acredito que haverá uma segunda e é isso aí. Exatamente, eu até pego carona na sua recomendação, porque eu também assisti essa série, eu faço das suas palavras as minhas. Então, além do Triângulo do Medo, que eu indiquei, assistam também o You, que aqui no Brasil é Você, né, a tradução. Bom, pessoal, eu agradeço a companhia. Essa foi o final da primeira edição do Prosa Nerd. Em breve a gente vai voltar com mais um episódio desse podcast. Eu agradeço a vocês que ouviram e agradeço ao meu companheiro Wesley Mourão, que me ajudou a fazer esse programa. Muito obrigado, Carlos. Muito obrigado a você que esteve aí com a gente nesse primeiro dedinho de prosa. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima vez. E tchau! E também nos sigam pelas redes sociais. Os meus perfis no Facebook, carloshenrique.monteiro.12, no Instagram, @carloshenrique122 e no Twitter, @carlosch25771. Já o meu companheiro Wesley está no Instagram, @wes com W e 2 S, _Mourão. No Twitter, a mesma coisa, @wes com W com 2 S, _Mourão. E no Facebook, wesley.mourão.399.